Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conceito 360, o seu programa imobiliário mais completo de todo sábado já está no ar. Tudo bem, Mônica? Olá, Julie, bom dia, um excelente dia para você que nos acompanha nesse sabadão. E olha, no programa de hoje tem várias dicas para lá de especiais. E a primeira delas, nós vamos falar sobre acabamentos, aqueles ajustes finais aí na sua casa que fazem toda a diferença. Com certeza, também vamos dar dicas para você que pretende colocar um vinílico na sua casa. Isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente que o conceito só começou. E a gente começa o Conceito 360 de hoje com dicas para você que quer dar uma repaginada nos ambientes da sua casa. Que tal fazer uma troca aí de detalhes de acabamentos? E a nossa sugestão tá aqui, ó, papel de parede, tecido e alguns outros revestimentos. Mas quem vai contar todos os detalhes pra gente é a Camila da loja Metro Quadrado. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda. Tudo bem, Mônica. Obrigada. Obrigada. Que vocês sejam bem-vindos aqui na nossa casa, né? E que loja maravilhosa! Se você não conhece, fica a dica aí já de cara, viu? Vamos falar um pouquinho sobre esses detalhes, então, de acabamento, né? Muitas vezes a pessoa quer reformar a casa, mudar um ambiente, não sabe nem por onde começar, não precisa fazer uma grande reforma. Mudando alguns detalhes nas paredes, já dá uma grande diferença. Ah, dá uma mudança imensa, né, Mônica? A gente quer, às vezes, mudar um pouquinho, só de trocar um papel, trocar um tecido. Você tem uma transformação que nem imaginava. Vamos conhecer então todos os tipos, né, que são possíveis. Começamos pelo tradicional, o papel de parede. Continua em alta, a gente pode usar e abusar. Como é que estão vindo os papéis hoje em dia? Mônica, a gente pode usar e abusar. E a gente costuma dizer que a sua imaginação não tem limite. Então, a gente conta com a sua ajuda para vir aqui olhar, escolher e nos dar um norte do que você idealiza mudar. Porque às vezes você tem aquela vontade, aquela ideia de mudar, mas não sabe por onde começar. Então, com o seu jeitinho, com a sua imaginação, a gente consegue te direcionar, trazendo os papéis de parede, que podem ser usados na parede, pode ser usado no teto, ou os outros diversos materiais que também podem trazer revestimento, podem trazer aconchego, pode trazer acústica e tudo isso transformar a sua casa. Tem muito relação com a personalidade da família também, na hora da escolha do papel. Isso mesmo. Cada um tem seu jeitinho, né? Suas cores, às vezes você gosta mais do cinza, mais do bege. E tudo isso é a identificação de cada um. Então a gente tem um pouquinho do mostruário aqui para mostrar. Vamos começar por qual? Onde você quiser. Aqui estão os mais neutros. E assim, a gente trouxe, Mônica, alguns que trazem mais textura. Porque hoje o papel de parede, quando a gente chama ele de gordinho na parede, ele dá um acabamento e um aconchego até na acústica. Então aquele ambiente, você vai colocar um piano, você tá sentindo que tá dando muito eco, tá numa sala que tá dando muito eco. O papel de parede pode te ajudar para isso. E justamente essas texturas que eles têm, você vê que ele tem você passa a mão, ele tem uma texturinha, uma ranhurinha. Um relevo, né? relevo. Esse relevo, ele te dá aconchego, ele transforma e ele ajuda até na sua acústica. Mas se você quiser uma coisa mais ousada, a gente pode partir também para as estampas e com essas texturas, elas também trazem isso. Essa acústica, esse aconchego e essa transformação em todos os ambientes, de acordo com a sua necessidade. E eu acho muito bacana esses desenhos que muitas vezes a gente fica até com medo de ousar, né? Que vai ficar chamativo demais, vai destacar demais, mas fica super bonito. Por exemplo, um desses tem uma amiga minha que tem no lavabo de casa e ficou incrível, deu um ar totalmente diferente. O lavabo é tão gostoso você entrar e ter uma surpresa, né? A gente brinca que o lavabo é a cerejinha do bolo da casa. Então é um lugar que você não tá dia a dia, mas que a gente pode ousar todo dia. Que cada visita tem uma ideia diferente, visualiza de uma forma diferente e nada mais justo que uma coisa que traga uma imponência incrível para sua casa. E outra dica, outra sugestão, onde a gente poderia usar em casa, por exemplo, um papel de parede como esse, mais chamativo. Você pode usar numa sala, a gente costuma usar em uma parede maior, porque quando a parede é muito pequenininha, ele não dá valor à estampa. Então a gente precisa que você visualize essa estampa por inteiro, mas talvez não todas as paredes. A gente trabalhe talvez com um desse, com
com as outras paredes num fundinho, até brincar com uma própria textura ou uma própria pintura, trazendo o fundo do papel de parede para parecer que saiu de trás. Que tem uma sequência. Que tem uma sequência, é isso mesmo. Legal. E esses mais neutros, a gente tem vários tons, né? Pra combinar com os móveis várias também. texturas. Ah, você quer um verde? A gente tem um verde aqui embaixo também. Então, tudo isso vai do seu desejo, Mônica, da sua identidade. E eu quero uma coisa com mais brilho? Tem também. Então, a variedade é imensa, menina. A gente pode ficar horas, dias aqui que não vai acabar. Então, esses, por exemplo, ficariam bacanas numa sala também. Cozinha, pode utilizar papel de parede? Pode utilizar papel de parede, desde que ele seja próprio para isso. Quais os que são próprios para isso? Como a gente tem um vapor na cozinha, os papéis atrás, eles têm que vir com uma película especial. Porque é o que acontece? A cozinha a gente tem muito vapor. Então, assim, próximo ao fogão não é bacana, porque ele vai soltar da parede. A gente tem que garantir que essa parede não tenha uma umidade, né? A parede onde vai a coifa, onde tem a torneira, que normalmente tem mais umidade, não é indicado. Agora, as outras paredes não tem problema. Tanto que a gente tem papéis de parede que são vinílicos, que podem ser usados até no banheiro. Não dentro da área molhada, mas no banheiro pode ser usado também. E às vezes a gente tem uma ideia que não pode, mas pode sim. E a gente usa muito, mas os papéis de parede que são vinílicos, que tem um tratamento mais sintético, mas que também tem uma textura e são lindos, maravilhosos. E num quarto, por exemplo, que muita gente gosta de utilizar o papel de parede no quarto para deixar o ambiente ainda mais aconchegante do que já é. Tem alguma sugestão que você poderia dar de algo que fica quarto, bacana? Vamos brincar. Mas assim, temos também, eu vou te achar uma opção, assim ó, quando a gente traz os linhos, eles trazem mais neutralidade. Por quê? O quarto você tá todo dia. Se a gente trouxer uma coisa muito forte pro seu quarto, amanhã você vai falar, Camila, eu quero te matar. Enjoei, eu já quero trocar. Então, se a gente traz algo mais neutro, a gente pode brincar no seu quarto nas cores das almofadas, nas cores da colcha, que é algo que você vai ter a diversidade de trocar. Então, cansei, eu troco. Agora, o papel de parede, o legal é a gente ir para algo neutro. Você pode brincar com quadros em cima na parede, com uma escultura, com uma foto. Então, a minha sugestão, como Camila, seria você ir para um linho, uma coisa mais neutra. Daí dentro do linho... O clássico que nunca sai de moda, né, O clássico gente? que nunca sai de moda. A gente tem uma variedade imensa de tons. Então, eu quero ir pro azul, eu quero ir pro verde, eu quero ir pro bege, eu quero ir pro cinza. Então, é infinito. Mas a minha sugestão fica essa. Ou os tecidos, que é a minha paixão. A gente vai falar agora, para entender um pouquinho mais a diferença, né? Quando tu indica o papel e quando indica o tecido? É questão de gosto ou realmente tem indicações aí? A gente pode falar dos dois. Porque o tecido traz uma acústica muito maior, né? Do que a gente imaginar um ambiente onde temos texturas, né? Tem tapete, tem tecido. A acústica e o acolhimento vai ser muito maior do que você entrar numa sala de escritório, normalmente mais frio. Então, varia muito do seu desejo e do que você quer transpassar nesse ambiente. Os tecidos aumentam essa melhora de acústica e o acolhimento dos ambientes. Mesmo que você me diga, Camila, eu tenho alergia, não posso com tecido. A gente tem tecidos que são hipoalergênicos, que passam por um tratamento de impermeabilização e eles chamam semi-impermeáveis, que eles em cima fazem uma película de proteção. Então, se você jogar uma aguinha, você vai ver que a aguinha não penetra. E esses são alguns que eu trouxe, inclusive você olha aqui, ó, eles são repelentes a líquido. Então, mesmo que a gente use ele numa parede, uma pessoa que tem alergia, ele tem essa película de proteção que não vai causar essa rinite e esse grande problema para as pessoas. Agora, casas que tem bastante umidade, como é que fica a questão da instalação do papel, do tecido? Aí a gente já tem um problema maior. Aí a gente já pode ir para uma textura, para uma pintura, porque tanto o tecido quanto o papel de parede não gostam de água. Então, se a gente tem o contato direto com eles, com a água, com o tempo vai embolorar, vai descascar.
Então assim, você tem aquela parede que tá úmida e você quer colocar um papel para disfarçar, não faça isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente primeiro trata a parede, trata o problema e depois a gente aplica qualquer revestimento. Em paredes que são mais úmidas, que tendem a ser lugares mais fechados, a gente pode trabalhar com placas, onde vai ter uma película atrás, mas ela não vai vedar. Por isso que a gente precisa ter um tratamento adequado para essa parede, para ela receber esses materiais, porque no futuro você vai ter um problema, coisa que eu não quero te causar. Como é que são essas placas? Eu achei bem interessante. Essas placas, Mônica, você pode escolher o tecido que você quiser. Aqui eu trouxe algumas opções estampadas, né, pra gente sugerir, e algumas opções neutras. Camila, eu quero essa aqui, nesse desenho aqui. A gente vai fazer ela do tamanho da sua parede. Lógico que temos nossas limitações, mas tem 1,40, a altura que você idealizar. E a gente vai revestir, como aqui, essa placa no seu tamanho, com o tecido que você escolher. Eu posso fazer uma placa com o desenho que você escolher. Eu posso fazer uma placa com o tecido trançado. Tudo isso vai da criatividade e da ideia do seu ambiente. Olha que incrível, gente. Não é simplesmente comprar 1 metro do tecido lá e colocar na parede. Dá pra brincar com as texturas, dá pra brincar. Formato de instalação incrível. Do jeito que você quiser, Mônica. Você fala, Camila, eu quero um quarto super aconchegante com a cara da praia. Então a gente vai trazer elementos que transmitam isso pra você, que realizem o seu sonho. Seja eles através do papel, seja eles através da textura dos tecidos, mas que traga o seu sonho pra sua casa. Incrível, adorei. E para finalizarmos, temos também outros materiais aqui que a gente pode usar ainda mais a criatividade para utilizar. Isso mesmo. Todos esses são bambus, Mônica. O que acontece? Hoje o bambu está sendo, por ser natural, o material natural não sai de moda nunca. Ele é o material que a gente mais ama, mais usa e abusa, porque daqui 10 anos ele tá ali. A gente tem falado muito aqui no conceito, né, de madeira, de pedra, todos esses elementos naturais, mas do bambu a gente não tinha falado ainda. Então vamos trazer uma coisa nova. Olha que novidade. O bambu, esses em específico, são materiais que já vêm tratados com antifúngicos e podem ficar no sol, na chuva. Eu quero fazer uma parede enorme do lado de fora da minha casa. A gente pode trabalhar com bambu também. Lógico que por ser um material natural, ele vai requerer uma manutenção, como qualquer coisa da área externa, né? Mas a gente pode fazer uma parede, a gente pode fazer uma área gourmet externa, numa varanda ali. E até uma parede de um lavabo. Eu tenho uma parede mais úmida, eu posso trabalhar com ele porque ele é um material que está disposto à área externa. Então, bem resistente, durável. Isso mesmo. E a gente vê assim, eu quero um mais delicado? Tenho mais delicado. Eu quero mais robusto? Tenho mais robusto. Eu quero mais um diferente? Então, tudo isso traz milhares de possibilidades, tanto para o interno quanto no externo. Olha só, você que gosta de praia, às vezes a gente está tão longe do litoral, né? Mas a gente pode trazer um pouquinho desses elementos para dentro de casa. A gente traz a praia até você. Tá vendo, gente, como transformar o seu ambiente não precisa de muita reforma, é só utilizar alguns itens para mudar as paredes, que já vai dar um ar totalmente diferente. Adorei as dicas, Camila, obrigada. Que bom, Mônica, obrigada a vocês. O inverno chegou, minha gente. É claro que queremos as nossas casas cada vez mais confortáveis e aconchegantes para aproveitarmos a estação mais fria do ano. Agora, Julie, me fale, qual é o item que não pode faltar na sua casa no inverno? Ah, Mônica, sem sombra de dúvidas, é um belo tapete, viu? Inclusive, eu uso até no quarto, mas na sala de estar é indispensável. E é sobre isso que a gente fala a partir de agora. Acompanhe! Gente, se tem uma coisa que eu sou fã, é de tapetes de couro. Se um dia a gente for gravar lá em casa, vocês vão ver como é verdade. Mas olha, quem vai me explicar quando combina usar esse tipo de tapete é a Mônica. Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Para nós é uma honra. Ai, Mônica, já começo te perguntando, amiga. Que tipo de tapete fica legal numa casa mais moderna? Se eu usar um tapete de couro, vai dar uma quebrada? Consigo encaixar? Consegue, sim. Você pode sobrepor ele também num tapete de tecido.
Você coloca um tapete, se você quer misturar as duas coisas também dá, coloca um tapete de tecido e depois você vem com uma pele meio, um pouco em cima, um pouco fora, que você vai ver que lindo que fica, dá aconchego. Nossa, fica incrível. A sobreposição tá muito em alta, Muito. né? E aí, em relação às cores, me mostra aqui os tapetes que vocês têm e vai me falando a diferença entre eles. Ó, esses tapetes de couro, a gente tem aqui os que são trabalhados com laser e os de couro que são costurados, né? Couro costurado. Nesses tapetes, eles são todos tratados da linha Pet Friendly, que é assim, se você derrubar vinho, derrubar suco, o que você derrubar em cima dele, ele vem impermeabilizado. E também os pets gostam mais desses tapetes, tá? Se o teu pet fizer xixi em cima dele, não vai penetrar a urina, daí você consegue limpar com mais facilidade. Não vai absorver totalmente. Não absorve. Uhum. E a gente também faz eles no formato orgânico também, sob medida. Aí as peles, os bois, a gente tem o tamanho pequeno, médio e grande, né? Agora aqui na loja eu tô com os médios. Que é o mostruário, né? Que é o mostruário. E os outros todos sob medida, né? Que a gente faz e o formato que você quiser. Os desenhos você pode escolher também. Ah, pode escolher os desenhos? Pode. Ai, que legal. Olha só, aquele ali é um modelo muito diferente. Sim. Que me chamou a atenção, porque geralmente o quadriculado é o que a gente mais vê, ou então assim, né? No estilo a vaca mesmo. Sim. Então aquele modelo ali é diferente. Aquele é com laser. Ele é o couro, só que depois ele vem cortado com fiozinho de laser para dar aquele acabamento ali que você falou ali, que é o que você gostou. Na sua opinião, chega mais para cá. Qual desses tapetes fica mais bonito? Vamos dizer, eu tenho uma mesa de madeira, eu tenho um sofá mais escuro. Se eu quiser colocar um tapete de couro, você me indica um mais retangular, de repente um mais orgânico? O que você me indica? Então, eu gosto mais do retangular, assim, sempre você pegando, sempre passando um pouquinho do tamanho do sofá. Quanto maior o tapete, mais bonito fica. E aí você pode pegar um que lembra madeira, pode ser aqui. Eu tenho um orgânico aqui atrás, a pena que tá ali. Ele tem os formatos, daí você pega um tomzinho da madeira, daí você pode clarear com um couro mais clarinho também, que aí você misturando ali madeira, couro, vai ficar muito legal, uma pedra, né? Agora uma dica, você falou que tem que ser um pouquinho maior que o sofá. Pode colocar a parte do sofá em cima ou melhor não? Pode, deve. Pode? Sempre a gente coloca ele. Se você não quiser colocar muito para trás, para dentro do sofá, mas que dê a impressão que o sofá esteja em cima, fica mais bonito. Perfeito. Outra dica agora, Mônica, se eu quiser colocar um tapete embaixo da mesa, pode também? É elegante? Pode também. Você colocar de couro, daí seguindo o formato da mesa, né? Passando, sempre respeitando um pouco maior para quando você sair da cadeira, você não fique com a parte dos pés da cadeira para fora, né? Para não ficar enroscando depois, fica perfeito. Que artigos você colocaria, por exemplo, em cima de uma mesinha ali da sala de estar, ou então da própria mesa, quando não se está usando, para combinar com essa decoração? Então, aqueles arranjos, assim, madeira, até mesmo os pingentes em tecido, os pingentes que a gente tem para cortina, muitos deles a gente usa para decorar a mesa. Que você tem um brilho, que você tem só o crochê trabalhando, fica bem legal. As contas também, né? Esse de madeira é meu favorito. Ah, é? As continhas. Ai, gente, então olha, Mônica, foi um prazer novamente, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer, uma honra falar também. contigo. Conversar com quem entende de decoração, de ambientação, faz toda a diferença. Muito obrigada. Mônica, minha amiga, o programa de hoje eu tô achando sensacional. Mas o que você acha da gente fazer agora, uma rápida pausa? É só o tempo da gente comer um bolinho e você pegar um cafezinho, que no próximo bloco tem muito mais Conceito 360 preparado especialmente para você.
Chegou a hora do quadro que te deixa muito bem informado sobre o mercado imobiliário. É o Imob 360 com a especialista Joelma Galvão. É contigo! Hoje eu vou dar 5 dicas importantes para quem vai comprar o primeiro imóvel. É um momento muito emocionante, mas precisa ser planejado com cuidado. Dica 1. Comece pelo planejamento, não pela busca. Antes de sair visitando imóveis ou olhando fotos da internet, sente e coloque no papel quanto você pode investir, qual o seu objetivo com esse imóvel, morar ou investir. Planejamento evita frustrações. Dica 2. Meça seu poder de crédito. A maioria das pessoas descobre o valor do financiamento na hora errada. Faça uma simulação, entenda quanto você pode financiar ou mesmo buscar uma outra alternativa, como um consórcio. Saber seu limite de crédito é uma bússola do comprador inteligente. Dica 3. Localização é mais do que endereço. Avalie mobilidade, segurança, infraestrutura e crescimento da região. Às vezes um bairro em expansão oferece mais retorno do que um bairro tradicional super valorizado. Dica 4. Analise a construtora ou incorporadora. Antes de fechar negócio, pesquise quem está por trás da obra. Avalie o histórico da construtora ou incorporadora, entregas, qualidade nos acabamentos, atendimento pós-venda e reputação no mercado. Cascavel está em plena expansão e esse crescimento tem chamado a atenção de construtoras de fora da cidade que estão vindo para atuar aqui. Isso é ótimo, pois aumenta a oferta e a competitividade. O imóvel é físico, mas o negócio é feito de confiança e confiança se constrói com informação. Dica 5. Conte com um profissional de confiança. O corretor de imóveis não está aqui só para abrir portas, está aqui para proteger seu investimento, proporcionar toda a segurança necessária. Seu primeiro imóvel pode ser o melhor investimento, desde que você tenha alguém olhando por você. Se você está pensando em comprar o primeiro imóvel, saiba que é uma jornada e toda jornada você não precisa fazer sozinho. É sobre imóveis sim, mas no final é sobre você e eu estou aqui para te ajudar. E a gente segue aqui no Conceito falando de acabamentos, mas desta vez é sobre os vinílicos. É isso, claro, com os especialistas da Ortigara. Veja! Casa do Lago em Cascavel. Se você aí tá sonhando com um imóvel novo, presta atenção nessas dicas. Eu converso agora com a Ortigara, que tá responsável aqui pelos revestimentos. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Julie, e você? Tudo certo. Isso, a Ortigara então ficou responsável nessa obra pelo piso vinílico e pelo forro vinílico. Então aqui a escolha do cliente, Julie, foi um piso vinílico no tom amadeirado para trazer esse aconchego, esse calorzinho da madeira, e também um piso que é muito fácil de manter limpo. Então aqui nós instalamos ele no formato espinha de peixe, que também é um sistema diferente de instalação. E esse sistema de instalação, como é que funciona, se é diferente? A única diferença é a questão da mão de obra ser um pouco mais especializada, né? Que tem que ter um pouco mais de cuidado para ficar esse formato, né? Que a gente vê ele em formato de V, que é o espinha de peixe, falando tecnicamente. Então ele traz esse aconchego também, além do conforto térmico e acústico que o vinílico traz nos ambientes. E fica bonito por demais, né? A gente já vê a diferença em relação ao modelo tradicional. Vamos dar uma olhada no closet, Gilson, porque o closet é o sonho de toda mulher. E eu imagino que vocês tenham tido um trabalho maior aqui, né? A gente tem uma dedicação especial quando se fala de closet, né? Então agora aqui vocês veem que o mobiliário já está sendo quase finalizado, né? O piso vem antes, logicamente, e aí vem o mobiliário e depois só dá o acabamento com o rodapé. E olha o charme que fica nesse formato de instalação com o mobiliário todo quase pronto. E aí tem a questão das cores, né, Gilson? Por exemplo, o cliente ele escolhe primeiro os móveis ou primeiro o piso? O que vem antes? Normalmente é uma combinação dos dois, né? O arquiteto conversa com o cliente para definir o mobiliário já
junto com o piso. Então, para que os dois materiais se conversem. Então, é uma escolha meio que junta. Perfeito, e aqui ficou isso, né? Uma perfeita sintonia, porque a gente tem o amadeirado, né? Isso. Aqui do piso, e aí o mobiliário mais claro, mais clean, dá um charme, Exatamente, né? Julie. Então aqui vocês podem ver que é um piso que traz um pouco mais de rusticidade, traz mais essa cara de madeira mesmo, com um mobiliário clarinho, que dá esse aconchego total ao ambiente. Gente, é o seguinte, não é só aqui a área interna, né? A Ortigara também tá fazendo a área externa com forro. Isso, na área externa, a parte do gourmet e de garagem, a gente fez todo o forro vinílico também, que é um material diferente do piso, mas que também dá um aconchego todo especial para a obra. Vamos lá ver? Gilson, que linda que tá ficando essa casa. Nossa, esse revestimento do forro fez toda a diferença, né? Um charme, né, Julie? Então a gente tem um ambiente de garagem integrado com o gourmet da residência e olha o charme da madeira que é no forro vinílico. Então ele traz essa elegância, esse aconchego e é um material que não dá manutenção nenhuma, não precisa verniz, não precisa pintura, instalou, ele fica pronto, o pessoal embutiu as lâmpadas aqui e é um material que está acabado. Qual que é a durabilidade desse material aqui, Gilson? Pelo menos 10 anos. Pelo menos. A gente sempre fala que o cliente vai acabar trocando esse material quando ele cansar da cor e não porque é um material que vai estragar. E olha, na verdade, a madeira é muito difícil cansar, até porque ela traz essa questão da natureza, do aconchego, né? Exatamente. Pra dentro da casa, Com né? certeza. Quando a gente fala de madeira, a gente não se cansa de olhar para esse material, né? Porque ele, é isso que você falou, o aconchego, né? Essa elegância com o aconchego, essa cara de quentinho. É, e é isso, né? A Ortigara tem essa função, trazer um pouco mais de conforto para dentro da casa das pessoas, inclusive em casas de alto padrão como essa, né? Isso mesmo, nós estamos falando de uma casa de altíssimo padrão aqui, com o forro vinílico, então ele fica muito bem aplicado, dando essa originalidade nos projetos. E lembrando que nós temos mais de 200 opções em cores quando se fala em piso vinílico e mais de 20 opções de cores quando falamos em forro vinílico. É muita coisa, né, gente? Então é o seguinte, você aí de casa que quer saber mais sobre esses revestimentos da Ortigara, que é especialista no assunto, já entra em contato aqui pelo telefone e pelo Instagram que aparece na sua tela. Gilson, muito obrigada. Obrigado novamente pela participação e pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Mais um Conceito 360, concluído com sucesso e aquele sentimento de missão cumprida. Muito obrigada pela sua companhia, Mônica. Eu te agradeço, Julie, e agradeço você de casa pelo carinho da sua audiência. Lembrando, se você perdeu algum detalhe, é só procurar a gente lá no YouTube para rever o programa todinho, viu? Um excelente fim de semana, super beijo e até sábado que vem.